Olá pessoal, aqui é a professora Andréa Andrade e hoje nós vamos falar sobre uma técnica de massagem que eu adoro, que é a Shantala. Bem, a massagem Shantala, ela ficou conhecida mundialmente, né? Na verdade aqui no Ocidente, por conta do obstetra francês Frédéric Le Boyer, né? Que ele teve contato com essa massagem na Índia, já eu vou falar um pouquinho mais a respeito, e ele difundiu a técnica para o restante do mundo. Foi em meados dos anos 70, durante uma viagem pelo Ocidente. O médico ele observou em Calcutá, na Índia, uma mãe que massageava o seu bebê. E ele ficou encantado com o vigor e a beleza daqueles movimentos. Ele acabou batizando a sequência de massagem com o nome Shantala, que era o nome, na verdade, da mulher que realizava a técnica. Cabe aqui ressaltar, a título de curiosidade, que na Índia a Shantala ela não tem esse nome, Shantala, não tem um nome específico. Ela é a massagem, ela é uma massagem, né, realizada em bebês, tá bom? Mas o mundo acabou conhecendo pelo nome Shantala, né, que é um nome lindo, né, e acaba que nós conhecemos mundialmente por essa denominação. Bem, gente, a Shantala é uma técnica para massagem em bebês composta por movimentos realizados suave e lentamente no corpo nu da criança, né? Geralmente fica sobre o colo da mãe, permitindo assim ampliar e desenvolver o vínculo entre a mãe e o bebê. E é também considerada uma massagem preventiva. E aí as pessoas vão falar, Andréia, mas eu então não vou realizar Shantala no meu consultório? Bem, o objetivo principal da técnica é estabelecer e fortalecer esse vínculo entre mãe e filho. Então, o profissional de massagem, nesse contexto, ele pode ser aquele que vai ensinar a mãe a realizar a técnica, né? Eu particularmente, até o momento da gravação desse vídeo, não tenho bebês, mas eu já ensinei várias mães a realizarem a técnica dos seus filhos. Então, assim, a massagem ela é uma das formas de dar maior sensibilização à pele após o nascimento do bebê, além de se integrar a criança com sua mãe. A massagem em bebês, gente, ela proporciona alívio contra cólicas, acalma e relaxa o bebê, além de reforçar o vínculo mãe e filho, através desse contato físico, né, que ela proporciona. A técnica, por oferecer um estímulo neurológico, também, né, possibilita um desenvolvimento acelerado da criança, além de maior progresso alimentar e motilidade gástrica, né, associada a melhor digestão e assimilação de alimentos, menor estresse frente aos estímulos dolorosos, além de cicatrização mais rápida de feridas. Tem também efeitos analgésicos e também ajuda a aumentar os padrões de descanso e sono. Então, de uma maneira geral, a criança que tem o hábito de receber Shantala é uma criança que se aparenta de uma maneira mais tranquila, tem um sono mais tranquilo, né? É uma criança que, no geral, sofre menos de cólica, tá bom? E se observa um desenvolvimento um pouco mais acelerado. Importante ressaltar sobre as contraindicações da Shantala. Como toda e qualquer massagem, cabe aqui falar, né, das contraindicações gerais de toda a massagem, vai, gente? Lesões na pele, doenças autoimunes, câncer, né, tumores não tratados, mas assim, em se considerando que o bebê não tem doenças mais graves, eu tô aqui ressaltando os aspectos que são importantes você observar. Não se deve realizar Shantala com o bebê com febre, diarreia ou quando o bebê não estiver receptivo.
Vamos falar agora em seguida, eu vou mostrar a sequência da realização dessa técnica. É uma sequência de fotos que foram gentilmente cedidas, né, pela professora Verônica Machado. Muito obrigada, professora Verônica, por ceder esse material, né, por conta do isolamento social. A gente não tá sem condições de gravar vídeos, pegar um modelo, pegar um filho, uma criança de vizinho emprestado para demonstrar, tá bom? Então agradeço muito a professora Verônica por ter cedido essas fotos, tá? E esse material, que ficou bem completo. Então vamos lá. O preparo. Primeiro você aquece bem as mãos, né? É importante que você faça essa massagem assim, com o bebê no seu colo. A mãe tem que estar sentada ou, né, no chão, no tatame ou numa cama, né, num ambiente seguro, na qual o bebê não corra o risco de cair, né. Caso seja uma criança um pouquinho mais agitada, você prefira estar num local baixo, né, num tapete, em cima de um edredom, ou num tatame, ou numa cama montessoriana, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro você acalma o bebê, né? Se puder botar uma música relaxante, isso vai ajudar bastante. Você, primeiro, aquece as mãos. É importante ter o contato, né? A mamãe e seu bebê tenham um contato visual, né, com a criança. Então você aquece as mãos. Em seguida, você banha as mãos com óleo e inicia os movimentos. E aí, nos movimentos do rosto, com as pontas dos dedos, você vai partir do centro da testa e deslizar para os lados, né? Ao longo das sobrancelhas do bebê. Reinicie sempre pelo centro e a cada movimento avance um pouco mais até contornar os olhos do bebê. Então, assim, do centro, né? Do centro para as laterais, no sentido das sobrancelhas, você vai retornando para o centro, do centro para as laterais, e à medida que você vai avançando com esse movimento, você chega a contornar os olhos. Depois você vai colocar os seus 2 dedos polegares entre os olhos, no alto do narizinho, e deslizar até pelas laterais até as narinas. Você sobe novamente com mais intensidade e vai descendo, tá? Esse movimento, ele é muito bom para descongestionar as vias aéreas superiores e melhora a respiração do bebê. Com os polegares, você fecha os olhinhos do bebê, parte para as sobrancelhas, passando suavemente pelos olhos, tá? Tomar muito cuidado para você não apertar o globo ocular da criança, tá bom? É para ser um movimento bem suave, bem sutil, tá bom? E observa também como o bebê, né, a criança está recebendo essa massagem, tá bom? É para a sensação e o estímulo vir acompanhado de uma resposta fisiológica de calma, tá? De contenção. A criança vai ficando cada vez mais receptiva, ela vai ficando sonolentinha, ela acaba muitas vezes cochilando e às vezes dormindo durante a técnica, tá bom? Mas tem crianças que demoram um pouco mais nessa resposta, mas o natural é você perceber que a criança vai se apresentar um pouquinho mais calma. Agora, continuando, né, os movimentos do rosto, pela lateral das narinas, você vai contornando a boca, né, com os polegares e acompanhando o maxilar inferior em direção às orelhas. Igual aquele movimento facial quando a gente faz quando vai passar o hidratante, tá bom? Só que aí você faz da lateral da boca, pela lateral das narinas, contorna a boca, acompanha o maxilar inferior
e leva esse movimento em direção às orelhas, né? Os movimentos do rosto, vamos ressaltar aqui que não precisa ser feito com a mão muito untada de óleo, tá? Ela pode ter pouco óleo ou praticamente nenhum. A quantidade de óleo você que vai regular, você só precisa fazer um deslizamento leve, tá bom? Então, algumas pessoas consideram dispensável o uso de óleo no rosto. E vamos considerar aqui, levando em consideração, né, na verdade, que é uma técnica indiana, é uma técnica que é feita em bebês, a gente tem que pontuar aqui a importância de se fazer uso de óleos naturais, né? Óleos vegetais naturais, produtos que são hipoalergênicos, tá bom? E importante vocês lembrarem que é uma massagem feita em bebê e também toda a filosofia da medicina Ayurveda, né, da cultura indiana, se baseia em agentes vegetais, não é? Então, esse ponto aqui eu gostaria de dar destaque para vocês. Agora vamos para a região do peitoral, tá bom? Você vai colocar as duas mãos sobre o centro do peito do bebê, deslizar para as laterais e você vai procurar atingir toda a superfície do tórax. Essa manobra, esse movimento, ajuda a expandir, né, de certa forma, a caixa torácica, abre o peito, então isso melhora a respiração do bebê, né? Também deixa o bebê mais tranquilo. Vamos lá. Agora essa outra manobra, tá? Observa na figura que uma mão tá apoiando a perninha do bebê na coxa, né? Então, e a outra mão, ela vai fazer um movimento em forma de cruz. Então, observem ali, a sua mão direita, né, sobre o lado esquerdo do quadril do bebê, é porque aqui a imagem está invertida, né? E vai deslizando até o ombro direito em forma de cruz, certo? Aqui, pela visão da foto, a gente, né, percebe o contrário, a mão direita e vice-versa, né? A mão direita, ela vai percorrer do quadril de um lado, subindo para o lado invertido, formando um X. Aí você vai repetir o movimento do lado oposto, ok? Movimento dos membros superiores. Você vai virar o bebê de lado, uma das mãos vai segurar o ombro como um bracelete e a outra vai segurar o pulso. Aos poucos, você vai deslizando a mão do ombro para o pulso e você vai alternando as mãos durante esse exercício, tá? É importante levar em consideração que quando a gente está massageando o bebê, os movimentos jamais podem ser bruscos, né? A pele do bebê, as articulações do bebê, eles são mais maleáveis, né? Que um adulto, mas são também mais delicados. Então é super importante você ficar atento a essa pressão. Agora vamos fazer o movimento das mãos. Com o seu dedo polegar, você vai massagear do centro da palma da mãozinha em direção a cada dedinho, tá bom? E aí você vai fazer isso em todas as falanges. Em seguida, olha que coisa mais linda, gente. A gente observa a atenção que o bebê dá ao movimento, né? O bebê fica bem atento ao que está sendo feito. Em seguida, passe a palma da sua mão na palma da mãozinha do bebê, depois dobre e estique com cuidado cada dedinho, tá bom? Como se fosse fazendo um pequeno alongamento, tá bom? Mas não pode jamais ser um movimento brusco, tá bom? Sempre com muita calma, muita delicadeza e muita leveza. Vamos agora aos movimentos do abdômen, ok? Bem, no abdômen
Esses movimentos, eles são excelentes para facilitar o funcionamento do intestino, a eliminação de gases, trazendo o alívio das cólicas, tá? Então, é importante você ficar atento ao funcionamento intestinal do bebê, até mesmo porque se o bebê tiver com diarreia, é uma contraindicação, como a gente falou anteriormente, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. As mãos, elas vão descer alternadamente de cima para baixo do abdômen, tá bom? Então, enquanto vocês estiverem fazendo esse movimento, fiquem atentos se o bebê vai fazer alguma expressão de desconforto, de incômodo, tá bom? Fiquem atentos a isso. Agora, esse outro movimento que eu gosto bastante, você vai com o antebraço massagear o abdômen, sempre respeitando o sentido de cima para baixo, tá bom? É como se você estivesse direcionando ali para os grupos de linfonodos, né? Inguinais, tá bom? Os ilíacos, tá? Então você, vai direcionar esse movimento para baixo, tá? Fazendo uso do antebraço, sem colocar muita pressão, respeitando os limites do bebê e sempre ficando atenta à reação que essa criança vai fazer, tá bom? Se ela contrai, se ela faz uma expressão de dor, aí você tem que ficar atento a isso. Os movimentos dos membros inferiores, né? Você vai fazer como fez com os braços, né? Uma das mãos segura o calcanhar do bebê, enquanto a outra massageia, sempre da virilha ao pé. A seguir, as duas mãos deslizam em movimentos de torção. Então, assim, as suas mãos vão ficar ali como tá mostrando na foto, como se fosse formando um bracelete, e as mãos vão meio que se enroscar na pele, tá? Esse é o movimento de torção. Nos pés. Antes da outra perna, você massageia o pezinho, né? Primeiro você massageia a planta dos pés com os polegares alternados, depois você utiliza também toda a palma da mão. E aí depois você vai e repete esse processo na outra perna. No dorso. Com o bebê de bruços, deslize as mãos da nuca até o glúteo, depois alterne do glúteo até a nuca, ok? Então, você vai fazer um movimento de deslizamento, ok? Você também pode adaptar com as mãos, usando a lateral das mãos ou também com o antebraço, tá? E vamos aos movimentos finais. Você vai segurar os pés do bebê e comprimir sobre o abdômen, tá? Aí depois você segura um pé do bebê e a mão do lado oposto, como se fosse fazer um movimento cruzado, tá bom? Cruzar braço e perna de forma que o pé se aproxime do ombro e a mão da coxa oposta, tá ok? Gente, importante sempre lembrar que você vai respeitar o limite ali da flexibilidade, a extensibilidade, né, do bebê, tá bom? Assim como a gente trabalha na massagem do adulto respeitando o limite da pessoa, no bebê a gente não pode menosprezar as expressões faciais, né? E se o bebê dá algum sinal de desconforto. Então é super importante que se fique atento a isso, ok? E aí, depois vem o banho de relaxamento, tá bom? Esse tipo de banheira, né? Gente, o nome não me vem aqui agora. É alguma coisa né? Porque lembra um tubo aqui e o bebê fica meio que sentadinho.
e ele se sente confortável porque lembra um pouco o aconchego do útero e o bebê fica mais seguro nesse formato de banheira, tá bom? Quem lembrar aí o nome dessa, se eu lembrar depois também, eu vou pesquisar e coloco na descrição do vídeo, tá joia? Então assim, terminada a sequência, né? Você deve dar um banho morno, relaxante no bebê para complementar a massagem. E aí você vai aquecer essa água a uma temperatura de aproximadamente 37 graus, né? Que é a temperatura média do corpo humano. E o bebê, ele deve ficar apenas com a face fora da água, para não sentir frio. E assim ele vai desfrutar de um bom relaxamento. Deixe que ele flutue na água, deixe na água enquanto ele sentir prazer. E retire o bebê antes que a água esfrie. E é isso, gente. Então é uma massagem deliciosa, tanto de realizar e certamente do bebê receber, tá bom? Se você é massoterapeuta e tem um bebê, aproveita para praticar, ok? E claro, você como profissional, você tem um papel super importante de orientar, né, e instruir a sua cliente mamãe a realizar essa técnica, melhorando o vínculo entre mãe e filho e, claro, melhorando a saúde e bem-estar do bebê. Gente, muito obrigada e até a nossa próxima aula.